Reis trabalhou em bancos, empreendeu no universo da moda e hoje, depois de muito conhecimento, certificações no mercado financeiro e operações de day trade, ensina para seus milhares de seguidores nas redes sociais que a bolsa não é bruxaria nem é cassino. A mulher trader, como ela é conhecida, também divide na internet as análises e estratégias que usa no dia a dia em suas operações. Faz o mercado financeiro ser compreendido por quem de fato vive dele. Hoje vamos entender como ela equilibra seus pratinhos de investidora, influenciadora digital, mãe, mulher e trader. Seja bem-vinda, B3, Paula Reis. Obrigada, meninas. Nossa, eu fico tão feliz com esse convite, porque a gente que opera os gráficos da Bolsa, fica tudo muito, assim, intangível, né? E quando a gente chega aqui, a gente fala, aqui, isso é a Bolsa de Valores, as pessoas estão por trás disso tudo, e a gente acaba ficando muito solitário ali, né? Dia a dia com o seu computador, você e o mercado. Eu acho que a gente pode começar, inclusive, falando sobre isso. Para situar quem está assistindo a gente, day trader é uma profissão? É uma profissão, porém é aquela que não está no livro do seu vestibular, né? No guia de profissões. Ninguém fala disso quando a gente é mais novo, né? Eu mesma trabalhei, antes de ser trader, 12 anos no mercado financeiro, trabalhei em bancos, e eu não cogitava essa hipótese. Foi, assim, algo que eu sempre falo que é serendipidade. Eu estava procurando uma outra coisa, que era simplesmente, assim, preciso melhorar as minhas decisões como investidora de longo prazo, depois de alguns tombos financeiros. Mas eu pensava que eu ia estudar análise gráfica, que é o que a gente usa para ser trader, e simplesmente tomar decisões da minha carteira de ações, sozinha. E aí, no meio do caminho, eu falei, olha, não é que tem uma profissão? E isso com 12 anos de mercado, hein? Eu não sabia. Então, é algo que no Brasil, especificamente, a gente não fala muito. Mas seria, assim, uma profissão e que é muito democrática, porque você não tem aquela faculdade X ou Y. Aliás, não precisa nem de formação, né? Você precisa muito mais de tempo. Eu falo que é horas na cadeira. Bunda na cadeira mesmo, estudando e entendendo o mercado. Tipo, né? Horas de voos, né? Assim. É bem isso, porque a gente tem simuladores, como os pilotos de avião, e a gente precisa mesmo dessas horas, que eu também faço um paralelo relacionado a dirigir um carro, assim. Quando você começa, o carro tem um tamanho X, e você está se adaptando ali, nossa, aquele pilar no estacionamento e tal, será que passa, não passa? Depois de um tempo, você está dirigindo ele, parece que ele é parte do seu corpo, não é? Ele simplesmente vai, você não precisa fazer muita conta do que você está fazendo ali naquela manobra. E no mercado financeiro também é assim, por mais que você pegue toda a explicação de alguém, um professor, você não vai conseguir colocar na prática assim de imediato. Então, a gente precisa desse tempo que você vai pegando o jeitão da coisa, vai entendendo mais. As oscilações também, a volatilidade, vai se acostumando. Porque sempre tem aquela sorte de principiante, né? E, Paula, queria perguntar justamente isso, né? Você fez uma carreira em instituições financeiras, e aí depois você começou a trabalhar com consultoria, e aí que você começou a olhar para o day trade como uma profissão, como, de fato, uma possibilidade. Como que foi esse começo de day trade, essa parte do estudo que você falou que é tão importante? Eu já estava como consultora e estava retomando minha vida financeira, né? Que eu tinha, antes disso, falido com a loja de lingerie. E aí eu comentei com um ex-colega de trabalho que trabalhou comigo no último banco e ele estava na corretora desse banco. Então, ele realmente trabalhava com ações. Eu falei, nossa, agora que eu já entendi que eu não vou voltar para a CLT, porque como consultora eu já tinha meu CNPJ, emitia nota e tal. Falei, é isso que eu quero empreender, estou entendendo para onde que eu vou. Eu preciso pensar na minha aposentadoria. E eu tô seguindo umas carteiras recomendadas de analistas, que é o que eu sou hoje. Só que, cara, eu não sei o que acontece. Eu tinha aquela dúvida que todo mundo tem. Por que aquela ação, só porque eu comprei, caiu no dia seguinte? Ou no mês seguinte, você fica com aquela dúvida, assim, de, nossa, será que eu tomei a decisão certa? Será que eu fiz exatamente o que o analista estava pensando quando ele criou essa carteira? Porque ele falou que era para eu comprar, mas tá caindo, tá tudo bem mesmo. Então, era para acontecer isso mesmo, isso, né? Aí, para entender tudo isso, ele falou, Paula, as suas dúvidas são com relação a preço. E preço, a gente acompanha melhor no gráfico.
Até então, eu era muito fundamentalista. Eu era, assim, a menina da renda fixa, né? Então, eu sempre trabalhei na parte de renda fixa e fundos. Recomendação mesmo para clientes, mas nessa linha. Então, você vai ter que estudar o gráfico. Sinto lhe informar, é isso. Eu, poxa vida, achando que ele ia me falar, ó, compra tal ação, vende essa, compra aquela. E aí, eu comecei a buscar cursos sobre isso. Isso foi em 2016. Então, a gente estava assim, numa fase que não se falava tanto de day trade na internet. A gente teve um boom em 2019, 2020, que daí eu já participei, né? Eu já estava como influenciadora. E foi assim, realmente buscando no Google, tentativa e erro. E aí eu achei um cara que falava muito coisas que conversavam assim com o que eu imaginava de mercado de traders, né? Que olha, você tem que pensar no risco primeiro. Porque eu não tinha essa expertise, mas como eu tinha lidado com os gestores de fundos que a gente oferecia para os clientes nos bancos, era muito comum a gente ter morning call com eles. E eles falavam muito disso. Eles falavam, olha, aqui no fundo, não sou eu o gestor dele, que sai ali um nomezinho bonitinho na divulgação, que cuido do risco. Eu tenho uma equipe, um departamento que me estopa. Ele me para, ele fala, ó, se isso daqui não tiver de acordo com o tamanho do risco que a gente pode tomar para essa carteira, eles vão negar. E não interessa que eu sou o gestor, o chefe de todo mundo, eu vou ter que acatar. E isso ficava muito na minha mente. E eram poucos traders que falavam sobre isso. Eles falavam só de análise gráfica. Então, o que são os candles, como que é a movimentação de preços, tem diversos processos matemáticos que a gente consegue colocar no gráfico que facilita muito, que são os indicadores. Então, era muita técnica. Eu falava, tá, mas e aí? Quanto que a gente vai colocar de dinheiro nisso? Quantos % de exposição posso ter? Ninguém tá me respondendo. E esse cara que já tinha 20 anos de mercado começou a responder. Eu falei, bom, aqui é o caminho. Mas ainda assim, é um caminho muito virtuoso. Assim, você não consegue chegar e já começar a operar, como eu disse, né? Copiar o que o cara de 20 anos de mercado estava fazendo. Então, é um tempo de maturação mesmo, de você entender, ler artigos. Eu buscava muita coisa internacional, porque eu fui professora de inglês. Não cabe no currículo, eu não falo muito disso. Mas antes de ser bancária, eu fui professora de inglês. Então, eu tinha essa vantagem, assim, de, poxa, é nos Estados Unidos que tem mais traders? Porque lá a gente tem uma outra visão de população, inclusive, né? 50% ou mais dos americanos compram ações, aposentados compram ações também. É uma coisa assim que é comum, até o aposentado dá para o netinho uma ação de presente. Então, é outra cabeça. Então, eu bebia muito dessa fonte. Eu falava, não, vou ler aqui artigos, buscar coisas relacionadas a isso, mulheres traders americanas. E um ponto que eu acho interessante, que até marcou muito, assim, as minhas próximas decisões, foi a questão de chegar lá e só ter homem, né? Então, era uma sala ao vivo, com o professor, né? Só fechada para os alunos. A gente podia tirar dúvida? Podia, mas... E o medo de falar uma besteira, assim, de, nossa, será que aquela dúvida é muito besta? Então, você ficava com esse contexto, apesar de que foi o melhor lugar, assim, para mim. Nunca tive problema com traders, me tirando ali a razão, ou falando, isso aí não tem nada a ver. A gente se dava muito bem, mas talvez por conta de outros contextos que a gente vive, como mulher, a gente fica meio assim, né? Poxa, eu tô numa sala só de homens, será que é melhor eu ficar quietinha? Aí você vai guardando e levando a dúvida pra casa, né? Isso é muito ruim. Sabe que a gente já conversou aqui com mulheres gamers, e elas falavam isso também, que durante um período até elas mudavam ali o nome, porque fake, né? Na época de fake do Orkut. Mudavam o nome para elas terem mais segurança para jogar, e também porque quando elas estavam numa sala em que os homens percebiam que tinha uma mulher, o processo do jogo era diferente. Então elas mudavam o nome para ter a mesma chance ali dentro da sala. Sim. Loucura, né? É muito doido. E aí, eu também juntava com o fato de, quando eu saí do mercado financeiro, a última posição foi como assessora, que foi bem uma transição, assim, saí do banco, aí montei a loja de lingerie, não estava dando certo, ainda tentei a última coisa como assessora de uma corretora. E lá também, eu já estava com esse questionamento de, poxa vida, quanto mais eu cresci na minha carreira
como bancária ou assessora, menos mulheres têm. Então, enquanto eu estava ali na linha de frente, em agências bancárias, tinha bastante mulher, mas conforme você vai subindo de posição, eu estava, às vezes, num comitê de renda fixa, que eu cheguei a contar. Eu falei, gente, sou eu de mulher, a menina que me entregou o crachá lá na porta e a menina que tá com o microfone, mas ela não vai falar sobre renda fixa, ela só tá apresentando. Então, isso mexe um pouco, assim. Ainda assim, a gente tem que olhar para essa questão de como trazer mais mulheres para o mercado. E, ao mesmo tempo, conforme eu falava para as minhas amigas, gente, tô no day trade, hein? Ó, tô fazendo umas operações no simulador ainda, não botei dinheiro, mas, nossa, o negócio é legal. Elas falavam, ai, Paula, eu admiro que você tem cabeça para isso, que legal, quando estiver dando certo, quem sabe você me dá uma... Eu te dou meu dinheiro e você faz. Eu, não pode. Né? Não, a gente tem que operar no nosso CPF. Existe uma legislação, né? Não dá para eu operar dinheiro dos outros. E elas eram ex-bancárias, ou bancárias ainda, como eu. Então, assim, você já lida com a burocracia de impostos, imposto de renda sobre investimentos, já entende de todo o mercado financeiro. Por que você não é capaz? Não, isso aí não é para mim. Então, a gente tem esses paradigmas, assim, de achar que o mercado financeiro é muito complexo. Não é por esse lado, né? E você falou sobre o simulador. Por que você adotou essa estratégia de fazer um período ali de testes, de rever essa estratégia antes de fato começar? Porque você falou até suas amigas falavam, cara, muito tempo. Por que você adotou essa estratégia de simular? Os meninos tiravam sarro. Não tinha, né, nada de desvantagem ali durante a turma. Eles realmente ajudavam, né? Passou essa questão de, nossa, eu sou mulher, não vou falar besteira, eles super ajudavam, mas nesse ponto eles tiravam muito sarro. Eles falavam, Paula, já faz 1 ano que você tá no simulador, cara, não adianta você levantar a mão e falar a sua análise magnífica, que você acertou 1000 pontos, etc., se esse dinheiro que você tá olhando não é real. Só que tinha uma questão, eu tinha falido, e eu brinco que eu fali 2 vezes, uma vez com a loja de lingerie, e antes disso, quando eu saí do banco, porque a minha demissão no banco foi muito complicada. Esse último banco eu estava há 5 anos e, de repente, assim, a gente começou a ter algumas desavenças, eu e a minha chefe, que a gente estava há 5 anos juntas também, era sempre a mesma chefe. As desavenças vinham por um contexto de corporativo, assim, de, poxa, a Paula tá batendo meta, tá crescendo, o próximo passo é ser gerente geral, tá todo mundo falando, e eu não queria, pra falar a verdade, como gerente geral eu ia ganhar menos do que eu ganhava como gerente, porque a gente tem muitas rendas variáveis ali da carteira, mas começou a ter essa rixa, assim, sabe, de, poxa, será? Acho que ela vai tomar o meu lugar, e a gente começou uma a bater de frente com a outra, qualquer coisa. Eu adorava viajar, então eu negociava minhas metas com relação à viagem. Eu falava, ó, você precisa bater meta da agência? Porque ela tinha 5 posições de gerência e eu era só uma. Ao invés de eu entregar 100% da minha meta da minha carteira, eu entrego 150%, mas você me dá emenda de feriado e eu vou viajar ao carnaval, etc. Olha o poder da negociação. E aí eu ia fazendo isso. Sempre tinha não sei se todo mundo sabe, mas bancário, assim, quase não tem feriado, né? Se tem um feriado na quinta, trabalha na sexta. 31 de dezembro sempre tem que ter um revezamento. Natal, Ano Novo, tem que estar lá. Ainda mais naquela época, né? Que eu comecei em 2004. Eu tinha compensação de cheques. Tinham coisas que não podiam parar. Não eram tão eletrônicas assim. Então, eu negociava essas coisas com a Meta. Aí chegou um dia que ela estava incomodadíssima com essas fofocas, assim, de olha, a Paula vai ser promovida, não sei o que vai acontecer com você. E ela falou, não vai. Do nada, assim, de imediato. Tipo, amanhã é o carnaval e você não vai. Eu falei, gente, mas vou pra Salvador, já tá tudo negociado, não posso ir. Enfim, essa treta do carnaval que eu fui mesmo assim, foi o estopim pra gente entrar numa guerra e ela começar a pensar assim, como que eu faço pra me livrar dessa menina? E um dia ela deixou bem claro, assim, e eu falei, então, o banqueiro não vai mandar embora quem bate meta. Então, sinto muito. Senta e espera. Vai lá, Cláudia. E aí, o que aconteceu? Ela plantou uma fraude na minha carteira e conseguiu que eu fosse mandada embora por justa causa.
E isso pesou tanto, assim, que os diretores, superintendentes, todo mundo gostava muito do nosso trabalho, assim. A gente era um time até então. E todo mundo me procurando, Paula, meu Deus, não sei o que. Eu falei, gente, eu não fiz isso. Só que era uma fraude que eu tinha batido meu carimbo como gerente. Então, para a área de auditoria, assim, não interessa quem fez a fraude. Você foi conivente, você tinha que ver. E aí, a gente foi mandada embora, tanto eu quanto ela, só que eu como justa causa e ela com todos os direitos. Isso acabou comigo. Então, ali foi a minha primeira falência. Foi o fato, assim, de eu sair de um banco que eu adorava, que estava tudo certo, falar para os meus gestores, gente, não fiz isso, e todo mundo falava, eu não consigo segurar. Se fosse algo comercial, eu conseguiria, mas do jeito que ela fez, eu não consigo. Acabar com uma amizade de 5 anos. E tudo muito relacionado à falta de maturidade, né? É o que eu percebi, eu tava com um ego muito inflado. E sempre, não, eu posso, eu aconteço, enfim. E com a comunicação muito falha também, né? Então, eu soube negociar minhas folgas, mas quando eu comecei a perder folga, quando eu comecei a perceber que a gente estava num pé de guerra, eu não tive capacidade de sentar para conversar, falar, pô, peraí, eu não quero seu cargo, quero continuar aqui no meu, tá muito legal, vamos continuar aqui na nossa brincadeira e tá tudo certo. Então, isso foi algo que mexeu bastante comigo, que levou até eu não pensar em me expor muito a risco lá na frente, porque eu já tinha tomado o primeiro tombo quando eu saí do banco, e o segundo quando eu fui teimosa falando assim, mesmo eu estando nesse contexto, eu vou abrir a loja de lingerie com o dinheiro que eu tenho. E isso é muito contra o que um educador financeiro deveria fazer. Então, assim, era o faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, eu comecei a me enrolar num tanto que quando a loja já estava 1 ano e meio ali aberta, ela podia até ter dado certo, podia, mas eu já não tinha fluxo de caixa faz tempo. E aí esse não apetite a risco foi o que te levou a fazer esse período de testes no simulador por um maior tempo. Exatamente. Até você se sentir segura. Porque se eu já tinha falido 2 vezes, eu não podia errar de novo no day trade. Aliás, eu não tinha nem dinheiro para fazer isso. Para começar, eu tinha que ficar no simulador porque eu estava recomeçando a minha carteira de investimentos. Eu não tinha dinheiro. Então, e a carteira que eu tinha ia para ações. Mas a parte legal é que eu não desanimava. E isso é muito importante dizer, porque os traders normalmente focam muito em operações de curto prazo e só o day trade. Eu estava no simulador no day trade, que é a Fórmula 1 do mercado, você tem que realmente que se preparar muito para ir para ele, estava. Porém, na minha carteira de ações, aquela que estava pequenininha, que eu tinha feito a pergunta pro meu amigo, eu já estava fazendo as minhas operações com base na análise gráfica. Então, eu não tinha essa assim de, eu não tô no jogo. Eu tô sim, poxa, fechei o ano aqui, 15% a mais de retorno do que eu teria se eu não tivesse feito essa carteira de ações. Então, eu ficava sempre mensurando isso, sabe? De, olha, aqui eu tô no game, e aqui eu vou no simulador até a hora que eu me sentir segura. E eu acho que foi a melhor coisa, porque eu vi amigos quebrarem, pessoas quebrarem, assim, com valores altíssimos, assim, perdi 250 mil. Você fala, cara, como assim? Poxa, que eu fui colocando mais, eu achei que no dia seguinte ia dar certo, no dia também, etc, etc. E não dava. E como que é essa sua experiência, né? Você falou essas 2 falências que você teve. Como que isso influencia a sua visão do day trade? Você fala muito nas redes sociais de gestão de risco. Você fala também da necessidade de ter reserva financeira. Você acha que essa sua experiência te fez ter um olhar mais atento para essas questões? Com certeza. Chegar no dia que eu olhei para minha conta e eu só tinha R$10... Eu falei, o que eu vou comer amanhã? Isso influencia bastante, assim, a entender que você tem que ter uma reserva de emergência, você tem que dimensionar o percentual do seu patrimônio que você está expondo ao risco. E quando eu digo patrimônio, a gente já está contando com um valor a mais da reserva de emergência, porque a reserva realmente é aquela para oportunidades ou qualquer problema que acontecer ali no meio do caminho. Você tem que ter liquidez. Então, também não adianta trabalhar com ela para garantir as operações de day trade, né? Que até para o pessoal que está vendo a gente, sempre que a gente está operando day trade, a gente está operando alavancado. Então, a gente está utilizando uma margem para ter um dinheiro maior do que a gente teria para fazer aquelas operações. Então, a gente tem que tomar um certo
cuidado com isso, porque do mesmo jeito que na hora que você tá ganhando, a alavancagem é muito boa, vai a seu favor, pode dar muito errado. E na hora que você tá perdendo, aquilo jogar contra você. Porque você tá alavancado, você começa a ver números maiores ali na sua tela, você fala, poxa vida, será que eu aguento? Por diversas vezes, o trader dele talvez nem perderia a operação, mas ele encerra antes por conta do emocional. Porque ele não consegue ver R$1 indo contra ele. A gente não foi lidado, a gente não foi ensinado, né, inclusive, a isso, né, a fracassar, a errar. A gente tá num mundo que a gente tem que tirar 10 na prova, desde pequenininho, né? A gente é sempre testado ali pelo positivo. E o negativo, como é que fica? Então, se a gente tá com a gestão de risco ok, em dia, que é justamente essa, assim, estou operando com um percentual que é muito confortável para mim. Então, ele é bem pequeno perto do patrimônio que eu tenho hoje. Essa questão emocional não vai te abalar tanto. Você não vai ficar pensando 2 vezes. Agora, eu já vi pessoas, nesse período que eu estava só no simulador, dizendo assim, eu tô com dinheiro do aluguel. Se tudo der errado, se eu perder desse dinheiro, dia 10 eu não vou pagar meu aluguel. Isso é muito problemático para a própria pessoa, assim, né? O emocional vai ficar muito pressionado. E ele não vai aguentar o tranco. Ele não vai aguentar o tranco de ter R$10 negativos. Sim. E a oscilação é isso, assim, né? Por mais que a operação esteja super técnica e dando bem, a gente tem que entender que o mercado, ele vai no zigue-zague. Ele não vai em linha reta. Né? Então, por mais que você ganhe aquela operação, ela não vai ser positiva 100% do tempo. Assim, além da toda a parte técnica, todo o arcabouço técnico que você tem para operar no day trade, a parte emocional pesa muito, né? Pesa sim. Então, a gente tem que olhar bastante para ela. Inclusive, foi muito interessante, assim, que nesse período todo, você começa a se descobrir. Eu achava que eu era ansiosa de vez em quando. Aí, como trader, eu falava, gente, mas a minha ansiedade tá demais. Eu entro na operação, meu coração vai a 1000, o que acontece? Aí você vai conversar com profissionais, vai pela busca do autoconhecimento, entende que dormir bem, se hidratar, respirar, fazem muita diferença no seu dia a dia, no seu emocional, mas muito mesmo. Então, hoje, eu brinco que eu tenho que lidar com todas as minhas variáveis, né? Então, tem um checklist ali. Se um dia você olha e fala, poxa, não dormir muito bem, talvez seja um dia que é melhor não trabalhar, não operar, né? E lidar com isso nos próximos dias, um dia que a gente tá bem. Mesmo porque o mercado tá aí todo dia, né? A gente não tá mais com essa obrigação, assim, não bato ponto pro mercado, né? Não tenho que estar lá todo o momento que o pregão da bolsa tá aberto. E falando nisso, também é algo que é muito interessante, assim, às vezes as pessoas pensam que a gente fica ali o dia inteiro fazendo um monte de operações. Se a gente conseguiu uma operação que foi boa no dia, fechou. Tem esses limites, assim, técnicos de um limite de perda, Como que funciona essa parte prática, assim? Tenho. Eu normalmente faço 2 operações. Se a primeira foi positiva, eu faço a segunda, né? E se as 2 primeiras forem positivas, a gente pode até arriscar a terceira, justamente pelo fato da gente já ter o que a gente chama de uma gordurinha, né? Já tô com um lucro ali até um pouco acima da minha meta do dia. Mas a gente tem que seguir muito a questão dos stops. Então, tomei o primeiro stop, o segundo já vou entrar com a mão reduzida, né, que a gente chama. Então, eu já estou entrando com metade da posição, da exposição ao risco, que eu entraria na primeira operação. Com isso, se eu tomei 2 prejuízos no dia, que pode acontecer... Saber a hora de parar. Aí tem que parar. E tem que parar mesmo, assim. Não pode lidar com a questão do vício, como se fosse um jogo, que pode acontecer. Eu já tive relatos de aluna de me dizer assim, Paula, eu não consigo, você fez 2 operações aqui na sala com a gente, com os alunos. Eu fiz 20, porque depois que você desligou, eu continuei. Eu falo, menina, mas a tecnologia tá aqui, a gente tem também muitas coisas, do mesmo jeito que a gente tem a ferramenta do simulador, a gente tem a ferramenta que bloqueia a plataforma. Ela, então, eu uso. E aí?
eu descobri que se eu entro no celular depois, ela não funciona. Falei, gente, então para tudo. Vamos pensar em outra conversa com você, porque talvez não seja o momento do day trade para você. Sim. Você vê que as pessoas têm muito um pensamento de que lidar com dinheiro é uma coisa racional, mas você vê como tem muito do emocional ali dentro, porque, cara, não é o racional, não é somente a técnica, tem muitas outras vertentes que você precisa lidar para que isso, você que tem isso como uma profissão, para que isso não afete o seu emocional, para que isso não te leve a vícios, né? Então tem uma coisa aí sobre a saúde emocional do dinheiro que é muito importante de lidar, né? Sim. Não somente ir atrás das técnicas e... Eu acho também que a gente tem que pensar que qualquer empreendimento, a gente tem custos fixos, não tem? Então, o cara que decidiu ter uma loja, ele tem ali o aluguel, ele tem os gastos com funcionários, etc. O trader, ele teve um investimento com o computador e com a internet, que tem que ter uma boa conexão. Você E tem o aprendizado aquelas telas também. assim, todas? Tem. Você tá de trader, sim. Tenho. É do computador e mais duas, assim. E eu lido muito com um dia de prejuízo como se fosse o meu custo fixo. Então, ele tem que estar dentro já do meu planejamento. Então, eu não posso imaginar assim, nossa, porque um dia a gente fez R$500, então, nossa, é só para multiplicar por 20, que são 20 a 22 dias úteis e beleza. Essa é a minha renda do mês, né? Exato, não é? A gente tem que considerar que também terão os dias em prejuízo, então, basicamente, é 10 dias úteis que você vai considerar desse valor. O resto é os dias de oscilação, sabe? E eu ia falar alguma coisa, me fugiu. Ô, Paula, você comentou um pouco dos stops. Eu queria que você explicasse um pouco, porque eu acho que nem todo mundo entende muito bem essas questões, né? Quando você entra numa operação, você já define quando você sai tanto com prejuízo ou com ganho? Explica melhor um pouco esse ponto dos stops. Boa. A gente precisa, sim, determinar, antes de abrir, qual vai ser o maior prejuízo que você pode tomar naquela operação. Isso vai estar relacionado tanto ao seu financeiro quanto ao técnico, porque ali na análise gráfica a gente consegue observar pontos que todos os negociantes ali, todos os participantes do mercado estão negociando mais. E então a gente consegue ver ali a variação. Poxa, até 10% abaixo eles podem vir, eles podem continuar negociando, porque todo mundo está fazendo compras ali para subir aquela operação, aquele ativo. Determinei ali tecnicamente, eu tenho que ver se bate com o meu financeiro. Então, no exemplo ali dos R$500 por dia, o ideal é que eu esteja me expondo a 250 de perda por dia, para bater e fechar a conta no fim do mês. Então, se esses 10% de variação que eu estou vendo ali tecnicamente no gráfico vai financeiramente em R$700, essa operação não é para mim, eu já nem abro. Poxa, financeiramente naquele ativo deu 200, fechou, tá dentro do meu gerenciamento, vou abrir a operação. Mas aí já tá automático o stop. E por que automático? Porque, como eu falei, é muito natural o trader olhar a operação e querer mexer no meio do caminho por conta do emocional. Você já está automático, chegou naquele preço de prejuízo, os R$200 negativos, a plataforma vai me tirar da operação. E aí sim eu concretizei, tomei o meu stop. Enquanto isso, você tem que ter muito jogo de cintura, porque você vai ver ali ele variando. Menos 100, menos 180, e depois ele volta, fica 10 positivo, 50, aí voltou para 50 negativo, e você tem que confiar na sua estratégia, na sua análise, e entender que a operação está seguindo. Porque também sair ali com 50 negativo, e depois a operação pagar R$500, você vai falar, meu Deus, fica aquela dor de corno, sabe? Assim, por que eu fiz isso? Não deveria ter saído. Então, são todos esses... essa ferramenta, né? O stop é uma ferramenta para a gente utilizar, mas a gente pode sim tomar o stop, pode ser acionado. Paula, você falou lá no começo que lá atrás você era a menina da renda fixa. Hoje, o que a renda fixa ocupa ali do seu espaço de carteira? Hoje você tem uma diversificação? Sim. Gente, trader, olha... Eu só tô aqui hoje, né, só vivo disso e tenho isso como profissão porque eu penso no longo prazo.
Então, o trader nunca vai dar certo se ele olhar só para o dia, só para a operação day trade. Eu pegava muita gente no início, quando eu comecei como a mulher trader, assim, nas redes sociais, falando, eu opero só o mini contrato do índice futuro, que é o mini índice da nossa bolsa mesmo, né? Realmente a representação para o trader conseguir negociar o nosso índice da Bolsa Brasileira. Nossa, eu acho legal quando você fala de ações, mas eu não entendo nada disso. Eu falava, como não? No índice estão as maiores ações negociadas na Bolsa hoje em dia. Então, é essencial você conhecer o mercado como um todo. Então, o que fez dar muito certo foi manter a carteira de longo prazo. Então, eu continuo com, não vou dizer os 80% que era antigamente da minha carteira de renda fixa, porque eu tenho um perfil bem arrojado, mas sim, uma boa parte dela está em renda fixa. Eu continuo fazendo operações com ações e muitas vezes não só o day trade. Tipo, hoje eu tô aqui com vocês, eu não vou operar day trade. Eu vou operar as operações que já estão em abertas, que são de alguns dias, que a gente chama de swing trade. Então, a gente consegue fazer essas operações também e considerar uma renda disso, né? Então, eu tenho sempre ali as divisões. O que é o lucro da minha carteira de longo prazo é a Paula investidora que está recebendo para a aposentadoria dela. O que é o lucro de trades é o que eu vou receber, eu vou olhar no fim do mês e falar, beleza, esse foi o meu resultado, seria como se fosse o meu salário. Então, tem essas divisões, mas a estratégia, como investidora, eu diria que ela é, assim, muito mais forte até do que a de trader, porque se a gente não olhar para isso, o que vai ser, né? Daqui 30 anos, 40 anos, eu não vou estar com o mesmo pique de ficar aqui analisando o mercado, etc. A gente tem que se planejar muito com relação à previdência, né? Então, hoje tem de tudo um pouquinho. Tem operações, inclusive, na Bolsa, que pouca gente fala, mas que a gente consegue fazer uma renda fixa dos ativos que são super voláteis. Então, que é o que a gente chama de long and short, né? Se eu faço uma compra de um ativo e uma venda de outro, concomitante, e óbvio, tenho que ver ali que tem uma correlação entre os dois, que faz sentido essa operação. Eu estou ganhando a diferença entre essas duas oscilações, que vai dar ali uma taxa de 1% no mês, 3% no mês, e a gente brinca que é a renda fixa, porque você já está mais travado nessa operação. Quando você abre um long and short, você consegue determinar qual que vai ser essa diferença entre os dois ativos. Diferente de quando você simplesmente compra uma ação para o longo prazo, que vão ter as oscilações. Um mês ela fechou 4 positivo, no outro ela pode fechar 1 negativo, né? Então, tem muitos instrumentos que muitas vezes a gente não fala. Até na questão do Warren Buffett, né? Assim, nossa, todo mundo fala muito dele, os grandes investidores que a gente vê de bolsa, mas eles não compram e simplesmente largam lá. Eles também usam de instrumentos para se proteger. Então, você entendendo toda essa sistemática, você monta uma carteira, assim, que ela vai ser um avião, assim, é inevitável você chegar ali na frente e colher os frutos disso, né? Tanto que, olha que interessante, eu estava em 2014 saindo do banco, 2015 lutando com a loja de lingerie, 16 encerrei ela e iniciei toda essa jornada. Em 2021, quando eu engravidei, eu brincava muito com meu marido, ele era doido para ter filho. E eu ficava assim, não, quem sabe daqui 2 anos? Só que eu já estava negociando esse daqui 2 anos várias vezes, já tinha uns 6 anos daqui 2 anos renovado. Aí ele falou, Paulo, e aí? Eu falava, vamos sentar na nossa planilha, já tem 1 milhão? Não tem 1 milhão, a gente tem que ter pelo menos 1 milhão para começar a pensar no filho, porque tem os gastos e tal. Em 2021, eu bati o primeiro 1 milhão. Não tinha 30 anos mais, tá, gente? Não fui Forbes Under 30, nada disso. Mas porque com 31 eu já tava falindo a primeira vez. Mas foi muito significante pra mim. Conseguir essa virada, assim, né? Tinha muito aluno que eu explicava isso, o cara falava, cara, como assim? Fala que em 2015 você estava com 10 reais no bolso, de repente você tava com 1 milhão. Foi muito trabalho. A consultoria financeira foi o combustível para isso, você precisa de capital, mas também foi a virada de chave de assim, eu nunca mais vou passar por aquilo ali.
Sim. Então agora eu tenho que lidar com todas as estratégias que eu conheço e colocar elas em prática. E ela veio em 2021 também, a sua filha. Menino, Francisco. Sim, eu engravidei em 2021, em Nossa, seguiu setembro. o planejamento. Certinho. E sabe o que foi engraçado? Eu engravidei sem muito planejar, porque eu tava numa loucura. Porque assim, eu tava ali como influenciadora, youtuber, tudo acontecendo. A No meio B3 de me uma chamando pra pandemia, fazer né? coisas educacionais, corretoras, no meio da pandemia. Foi algo muito surreal, porque a maioria das pessoas estavam enfrentando problemas financeiros e era a fase que eu tava fazendo mais dinheiro, porque eu já tava instituída com todas as minhas fontes de renda, né? Como influenciadora, educadora e como trader. E aí, demiti o meu cliente da consultoria, porque até 2020 eu já queria demitir, ele não largava de mim, a gente fez uma transição em 2021. Então eu tava com tanto trabalho que eu simplesmente deixei de olhar a tabelinha, etc, não sei o quê. Quando eu vi, eu tava grávida. E foi a melhor coisa. Ainda bem que foi assim, aí bateu com a meta do 1 milhão. Deu tudo certo, mas se não fosse isso, talvez eu enrolaria mais 2 anos, e mais 2, mais 2. Porque na época do banco, tinha uma coisa assim que eu mentia pra mim mesma de que eu não queria ser mãe. Por medo do que podia acontecer com a minha vaga enquanto eu estivesse ausente. Isso pesa muito. Então eu falava pra mim, porque eu era muito workaholic, né? Gostava de bater meta, etc. Era legal. Mas eu não tinha tanta certeza disso. E eu falava muito isso. Eu falava, eu acho que eu não quero ser mãe. Porque tinha todo esse peso do corporativo envolvido. Mas se eu for, eu quero que seja menino. Pra chamar Francisco, que é o nome do meu pai, quero fazer uma homenagem pra ele e tal. Então, assim, como que você não quer ser mãe? Você já tá falando até do nome do seu filho. Sim. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Assim, hoje em dia, a gente tem muita facilidade com a medicina, né? A gente já consegue engravidar tardiamente, etc. Eu fui mãe com 37, né? Então, deu tudo certo, foi super natural, não tive nenhum problema com relação a isso, mas a gente sabe que depois dos 35 poderia. Mas tá tudo certo, eu acho que os 30 são os antigos 20 e por aí vai. Mas a grande questão que a gente precisa abrir a nossa mente é: tome a sua decisão. Não fica nessa assim de, eu acho que... E, na verdade, eu tenho que porque eu estou nesse lugar e vai ser melhor assim. Entende? Porque no fim são os seus sonhos, são as suas escolhas. E quando a gente escolhe o que a gente quer, os caminhos vão se abrindo. Foi assim com a Mulher Trader. A partir do dia que eu falei, gente, eu vou voltar pra internet. Eu tinha até deletado o Facebook, Instagram, tudo, porque, né, negócio do banco, e depois deu errado com a loja de lingerie, não aguentava mais essa internet. Deletei, fiquei 2 anos sem nada de redes sociais. Eu falei, a hora que eu vou voltar pra falar pras mulheres que tem lugar pra elas no mercado financeiro. Sim, e quantas mulheres vieram depois pra falar de finanças também, né? Porque você vem de uma época que você não tinha referência mulher. Sim, influenciadora que falava de day trade? De day trade, não. Isso que eu ia falar. Tinha as influenciadoras que falavam de educação financeira, a Nath Arcuri já tava super aí e tal. Mas de day trade, não. E foi engraçado que daí eu também tava num curso de marketing, branding, etc. E eu falava para as meninas, gente, eu não posso falar do que eu quero, porque ninguém sabe que existe, não vai dar certo. E elas falam, Paula, você já tem que abraçar esse subnicho. Pega o nicho do nicho e abraça, porque é isso, é a sua realidade, é essa operação que você está fazendo, então fala aos pouquinhos. Vai trazendo a mulher investidora, tudo que você sabe de investimentos e, aos poucos, insere a sua rotina como trader. E foi essa estratégia que eu fiz, porque senão, talvez eu não teria atingido tantas mulheres, assim, logo de início. Mas trazendo a parte do educacional do que eu já sabia e falando, olha, esse daqui eu tô aprendendo, tô mostrando aqui para vocês agora, deu muito certo. E realmente foi algo que eu não esperava que daria tanto resultado, sabia? Porque era assim, se uma mulher me seguir e dizer que eu mudei a vida dela, que eu fiz ela entender o que era day trade, tá bom. Botei uma meta bem baixa, né? Bati rápido. Aí quando chegou 25 mil, 30 mil, eu falei, poxa vida. E aí, o que aconteceu? Pandemia, todo mundo queria saber desse mercado.
Sim. Aí eu fiquei horrorizada, eu falei, gente, eu fui uma visionária nesse negócio, Sim, porque... que na pandemia as pessoas estavam começando a buscar novas fontes de renda e você já tinha ocupado esse espaço para ensinar, Sim. né? Então, ó, você viu isso muito antes. E Francisco, como que tá educação financeira, planos para o futuro, planejamento financeiro de Francisco? Olha, ele já tem a conta dele, ele já tem os bitcoins dele. Estamos fazendo esse planejamento. Porém, tem uma questão, agora ele tá com 3 anos e meio, e é engraçada, né? Eu vim de uma família que meu pai era metalúrgico, minha mãe sempre foi dona de casa. Ela não trabalhava porque, inclusive, ela tinha uma doença, esquizofrenia, então não tinha como trabalhar. E a gente era muito, assim, uma família de 5 pessoas, tenho 2 irmãs, tudo muito regradinho com relação a finanças. A gente falava de dinheiro, mas muito mais assim na questão de não pode gastar, não podemos isso, não podemos aquilo. Eu ganhava Pode ter brinquedo. dívida. Uhum. Ganhava brinquedo só no Natal e não era nem que o meu pai comprava, era a fábrica que ele trabalhava que dava. Então era muito assim, herdava a roupa das minhas irmãs, aquela coisa. Eu tô percebendo que a gente precisa, assim, achar um meio termo, porque hoje em dia tá tudo muito mais fácil, muito mais acessível. Então, na cabeça dele, ontem mesmo ele tava falando em casa, ai, cadê aquela tinta que eu comprei? Eu quero pintar e tal. E tá muito fácil pra ele, assim, compra, paga, né? Pi, ele já brinca, pi, passa o cartão. Então, como trazer essa questão de que, olha, nem tudo... né? O dinheiro não vai cair aqui de uma árvore e você vai comprar tudo, não é tão simples assim, mas também não trazer uma mente muito de escassez, porque isso não foi legal, assim. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei com 17 anos, eu torrava meu salário inteiro, eu lembro do primeiro salário, botas, roupas, etc. E chegava em casa escondida, assim, as sacolas, né, disfarçando. Minha mãe, você comprou, isso aí é novo. Não, eu ganhei. Não, isso aí é aquela lá que eu já tinha, isso aqui tá... Então, foi bom, porque, obviamente, assim, me trouxe um senso de responsabilidade, de preciso já ter um plano aqui pra mim, começar a trabalhar, etc. Mas a parte de não gastar foi um tiro pela culatra, assim. Acho que minha mãe falava, meu Deus do céu, o que eu fiz com essa menina? Então eu tô lidando agora com esse planejamento, assim, como que eu vou fazer com o Francisco para dosar bem e que seja natural as finanças na vida Você tinha dele. isso de falar de dinheiro em casa, na infância? Eu acho que pouco, assim, muito... Eu acho que minha mãe tentava fazer isso de uma forma muito natural, assim, muito... Não deixar que dinheiro fosse muito fácil, mas também não segurar muito, assim, Mas ela falava de dinheiro? Não muito diretamente, mas assim, pode comprar isso, mas isso é caro, você quer mesmo? Daí vai ter que abrir mão de outra coisa. Eu acho que era um pouco assim comigo. Sim, é. Eu acho que eu vejo assim, eu fui uma criança, eu tive mesada, meu pai chamava a gente, ele escolhia alguns meses e duplicava a mesada para quem tivesse gastado menos. Então ele fazia umas dinâmicas em casa, mas meu pai agora fez 62 anos, meu pai fez o primeiro investimento dele. E ele estudou, pegou uns cursos da B3, e aí ele falou assim, tô vendo aqui o meu perfil de investidor. E aí, ele falou outro dia pra mim assim, sempre que eu recebia um dinheiro, eu pensava, quais são as possibilidades de gasto que eu tenho aqui dentro? O que eu posso comprar com esse dinheirinho que eu recebi? E ele falou assim, agora que eu tô vendo o meu dinheiro render, eu penso, o que eu posso fazer pra esse dinheiro, que é pouquinho que eu recebi, pra eu conseguir multiplicar? Sabe, quanto que eu vou ter se eu não gastar esse dinheiro aqui? E eu reinvestir. E aí, a gente começou uma conversa de outro nível, assim, que ele falou, eu já não tenho mais essa necessidade de gastar o dinheiro, assim, zerar a minha conta até o fim do mês, porque eu falo, mês que vem vai ser um outro dinheiro. Ele falou, não, eu tô conseguindo agora olhar pro meu dinheiro e pensar, eu não preciso gastar tudo que eu recebi, porque eu consigo fazer mais dinheiro com isso. Mas ele tá tendo essa cabeça agora depois de 60 anos, sabe? Só que, assim, eu penso que se você começa a falar de dinheiro desde cedo, você tira esse lugar do dinheiro como um vilão. Porque se você só fala sobre o dinheiro com o seu filho, que a gente não pode ter dívida, a gente não pode gastar mais do que a gente ganha, a gente não pode comprar coisa cara. Ele entende desde cedo que o dinheiro é uma coisa
que pode ser ruim. É uma coisa que, assim, a conversa sobre dinheiro é sempre negativa. Sim. Ela me priva, eu não posso comprar o meu negocinho ali mais caro. Então, assim, talvez se essas conversas elas começassem antes, meu pai teria feito um investimento mais cedo, sabe? Sim. Assim, e ele fala isso, assim, se eu tivesse começado mais cedo, imagina como você teria tido um poder de escolha diferente. Sabe? Então, assim, eu fui a da mesada que ele chegava pra duplicar e eu não tinha mais a mesada. Então, meu irmão sempre tinha a mesada duplicada, porque ele sempre tinha o dinheiro e eu tinha gastado. Eu tinha a mesma mentalidade disso. Eu recebi R$12 de mesada e falo, gente, o que dá pra comprar de comida com R$12? Eu comprava sempre comida, doce. Então, assim, eu acho que a gente tem que falar mais, sabe? Sobre dinheiro e explicar desde cedo pra que as crianças cresçam entendendo que o dinheiro é uma ferramenta. Que o dinheiro não é um vilão, que o dinheiro não é uma coisa ruim, quebrar esses vieses, sabe? Uhum. E que faz parte da vida, na verdade, né? A gente tá a vida toda nos preparando para trabalhar. Então, estuda, faz vestibular, escolhe a profissão, faculdade e tal. Vai ganhar dinheiro no trabalho, né? E aí não fala do dinheiro, sendo que é o caminho, né? A gente tá se forjando para ganhá-lo, né? Então a gente tem que falar muito disso. Essa questão do seu pai, assim, essa sensação gostosa de entender o rendimento e ver o dinheiro trabalhando, eu sempre lembro de um astronauta dizendo do que ele sentiu quando ele viu a Terra de fora. Pra gente que não teve educação financeira, é muito isso, assim, ele falava, foi life-changing effect, né? Que era, uau, nunca imaginei ver o nosso planeta de um outro ângulo, né? E para mim foi mais ou menos assim. Então, deixar de olhar para o dinheiro como um problema, ou então se a parcelinha dá dentro ali do meu orçamento, então vou fazer essa dívida, etc. Pensar dessa forma diferente. E dar tempo para colher os resultados. Quando você recebe o primeiro resultado, você já quer o próximo. E aí você quer o próximo, você muda. Você muda, acho que do mesmo jeito que o astronauta mudou, eu mudei, sabe? Sim, de conhecimento também. Meu pai agora, na mesa do churrasco, meu pai fala de taxa de juros. E ele adora passar conhecimento, ele adora ler uma coisa e falar comigo. Às vezes eu ligo pra dar boa noite e ele fala, mas você viu a taxa de juros? Agora as pessoas estão falando sobre isso, sobre o mercado imobiliário. E aí ele começa a falar e você vê que a pessoa tem orgulho de entender, sabe? Então ele tá em passos lentos, assim, engatinhando, mas ele tá indo por um caminho muito legal que é de conhecimento, sabe? E eu acho, já que a gente tá falando de conhecimento, de educação financeira, vamos dar um presente pra ela? Vamos, tá na hora? A gente tem um presentinho pra você. E, seguinte... Ai, gente, eu vou zerar a vida nesse episódio. Será que são barras de ouro? Ai, eu já sei o que é. Não sei se todo mundo Vira aqui pra... sabe. Isso. Eu já sei o que é, porque... eu Acompanha o podcast, né? É. Opa, eu tô até nervosa pra abrir. Gente, sabe que esse meu professor de 20 anos de trader, ele usava... Ai, meu Deus, qual é o nome todo? Ele usava exemplos de um operador da BMF, a antiga BMF, que se juntou à B3, né? Olha, com o seu nome. Agora você tem a sua. E aí, ele era o JP. O JP hoje é meu amigo. Por uma coincidência do mundo de educação financeira, um dia a gente estava no mesmo projeto e ele entrou na call. Olha que eu vi assim, todo mundo chamando ele de JP. Na hora eu falei, cara, é o JP que trabalhava na bolsa. Todas as explicações de mercado, de gráfico, o meu professor explicava, falando de como o JP negociava na época do pregão. Ele era um operador. E ficamos super amigos. Então eu vou ficar muito feliz. E o jaleco, ele era usado na época das operações do Pregão e Vavoz, né? E aí, quando ele virou totalmente eletrônico, e essa profissão deixou de existir, essa virou uma peça rara, né? Uma peça histórica que só tem aqui no Museu da Bolsa. Então... Gente, eu já tô pensando...
falar no microfone. Eu já tô pensando como que eu vou fazer em casa, porque a minha vontade é enquadrar ele. Sério, eu zerei na vida. O que é uma trader? Agora eu tenho um jaleco. Te operando. Exato. É isso mesmo. Só que E se eu tem mais enquadrar, eu coisa não vou aí poder dentro. usar. Como que eu faço? Eu vou ter que pensar Tem que escolher. nisso. Você vai, a gente Lidar vai com tirar uma dinheiro foto não é- sua aqui hoje, você enquadra a foto É. e usa o jaleco. Tem mais uma coisa aí, Deus tem do uma céu. Alexa aí dentro. Dani, por que tem uma Alexa ali dentro? Tem uma Alexa, porque se você pedir para ela contar para você as notícias de finanças, você vai ouvir as notícias que a gente tem no Bora Investir da B3, que é o nosso site de notícias. Chique demais. É isso mesmo. É assim, A uma gente Alexa tem... toda modernosa. Além do Bora Investir, a gente tem também uma plataforma de educação, que inclusive tem curso seu, tem Masterclass Tem. lá dentro. Tem 2 cursos Tem lá. sim, ó, até tenho aqui. A Masterclass é análise gráfica para iniciantes, curso com certificado. As pessoas podem fazer lá gratuito. E tem também um curso de estatísticas do trader pessoa física. Peraí que eu acho que esse nome tá errado. Não, Isto é desvendando as estatísticas, explicando as estatísticas. É assim que eu olhei lá hoje. É esse nome. Desculpa. Tem mesmo, desculpa. É que esse aí eu não sabia que tinha saído. Já foi ao ar esse? Hoje. Descobriu ao vivo. Pensando, nossa, ninguém Então, me se falou. vocês quiserem ver antes dela, é só Sim. procurar, tá lá. Os cursos têm certificação, certificado digital. Vocês conseguem fazer pela plataforma, a gente vai deixar na descrição. E eu acho que é uma coisa muito bacana de falar para as pessoas, que é isso, justamente busquem conhecimento, né? E busquem conhecimento em lugares que vocês têm certeza que a informação é confiável, né? Então, as nossas plataformas de educação, elas servem justamente para isso, para quem está buscando conhecimento dentro de qualquer nível, para quem está começando a investir, para quem está ainda um passo antes de querer poupar. Para quem já tem algum conhecimento, já investe, quer diversificar, quer melhorar os investimentos, eu acho que assim, a gente traz lá dentro notícias de mercado, a gente conta com pessoas como você, que dedicam um tempo para ensinar também, para dividir um pouco de conhecimento. Então é muito importante que as pessoas busquem informação, né? Pra gente mudar realidades, para que a gente tenha cada vez mais pessoas sabendo o que estão fazendo, né? Eu sempre falo, busque o Hub, todo o material de educação que a gente tem na B3, porque você vai em algo que não é assim, eu achei no Google o que é tal coisa, entende? Porque tem muito cursinho por aí que é isso, tá? Só vai te trazer o superficial, aquilo que você podia ter olhado no Google e lido sozinho. Você precisa entender como que é mesmo a estratégia na prática. Sim, e aí, exato. uma boa fonte vai E te lá, dar isso. tudo gratuito e com a curadoria aqui do nosso time. Uhum. E o Bora Investir? E o Bora Investir, você acompanha as notícias quentes do mercado e também falamos muito sobre estratégia de investimento, sobre onde investir, como sobre investir as empresas, melhor. né, listadas, tem notícias também sobre as empresas, tem colunistas também que a gente traz de mercado para também fazer mais algumas análises. É uma fonte de Exato. informação muito boa. E explicando também todos os produtos que a gente tem de investimento aqui na B3. E por falar de produto de investimento, acho que a gente podia falar um pouco sobre isso também. Não, Paula, queria saber um pouco, né, assim, nesse ano a B3 lançou novos produtos muito focados em day trade, né, os contratos futuros de Ether e de Solana, e também o contrato futuro de ouro. Queria ouvir um pouco da sua opinião sobre a importância de ter esses novos produtos, novas ferramentas para poder operar. Uhum. Os contratos futuros de cripto, no geral, eu vejo com ótimos olhos. A gente teve o Bitfoot, que foi lançado em 2024, e foi um sucesso, né? Por quê? Hoje em dia, é muito complicado para a gente que opera ter diversas plataformas. Porque cada uma você vai ter um aprendizado. Então, por mais que a gente escute no jornal, nossa, a cripto tá bombando, o Bitcoin bateu novas máximas, etc. Para o trader que está ali no dia a dia, vai ser complexo, porque ele vai ter que estudar qual que ele vai abrir conta, como que é a senha, que é a armazenagem, autocustódia, tem tantas variáveis ali que ele deixa de fazer, ele posterga, fala, depois eu vejo. E continua operando os ativos que ele sempre operou, mini índice, mini dólar, etc. Então eu achei isso sensacional, porque trouxe para o trader a possibilidade de operar a volatilidade de cripto, que é maior, né? A gente não tem ali tantas travas de oscilações como a gente teria na bolsa,
por um mercado que ele já conhece. Então, ele já está acostumado com toda a padronização do mercado futuro, com o imposto de renda nos ganhos. Então, já está ali na mesma senha, a mesma plataforma que ele já acessa hoje em dia para as outras operações. Então, isso é muito bom porque traz pessoas que estavam fora desse mercado para os ganhos, sem contar que a margem de garantia também está bem atrativa. Alguns pontos ali do lançamento, por exemplo, o contrato futuro de ouro tem a isenção de emolumentos por um tempo. Então, está muito atrativo operar esses contratos. Inclusive, o ouro, a gente tem também a possibilidade de muitos players institucionais, ali, gestores de fundo, utilizarem aí o ouro, que é um ativo, enfim, que também está nas suas máximas, nas suas carteiras de investimentos. Então, digo assim, que a gente está só com creme de la creme do mercado, assim, tem todas as possibilidades. É só o trader olhar e decidir qual ativo que ele vai operar. E isso tudo dentro de um mercado que é regulado, né? Que também é importante. Exatamente. E que ele já conhece, né? A gente tá aí na reta final de 2025 e a gente vai ter um ano de 2026 que tem muita turbulência ali. Acho que o setor da economia vai passar por muitos momentos de volatilidade. E aí eu queria ouvir um pouco de você, pensando nesse contexto de desafios, o que você acha que vai ser importante olhar? Os investidores precisam olhar antes de tomar decisões de investimento. Então, eu acho que o que você também vai focar bastante aí em 2026? Você já tem esse olhar para o ano que vem, já pensando todo nesse contexto de desafios? Sim, eu acho que é algo que a gente tem que olhar bastante, além de ano de eleições, etc., é a questão de taxa de juros. Então, a gente vem caminhando aí, estamos numa taxa de juros muito favorável, que está fácil, né? E mesmo com a taxa de juros alta, um ano muito bom de bolsa, né? E normalmente isso é o oposto, né? Então, estou bem voltada para essa questão de observar, porque muito provavelmente no ano que vem, talvez para o final do ano pelo menos, a gente já começa a sentir essa pressão, essa necessidade de redução de taxa de juros, né, de Selic, e isso acaba impactando nas decisões que hoje o investidor olha e fala, se eu deixar num Tesouro Selic, que tem liquidez, posso mexer a qualquer momento, eu estou ganhando muito bem. Isso pode ir mudando, né, no meio do caminho. E outra coisa que a gente tem que observar, assim, o macro tá pegando muito forte, né, então a gente tem uma declaração do Trump que já impacta diretamente aqui, etc. A gente já vivia esse mundo globalizado, mas está cada vez mais online todo o sentimento de mercado mesmo, né? Então, algo que eu estou observando bastante são as plataformas de previsão. Eu acho que é uma tendência que aconteceu na eleição do próprio Trump e que a gente vai ver muito a chegada delas aqui no Brasil. Então, já estou de olho nesse mercado, porque ali a gente consegue entender muito o que todo mundo está pensando. O que eles estão negociando, inclusive, né? É possível negociar um contrato se você acredita que sim ou que não com relação a um determinado assunto, seja de economia ou o resultado das próprias eleições. Então, eu acho que vai ser uma grande tendência do ano que vem aqui no Brasil. Prediction Market. E, Paula, você comentou, né, todo o desafio que você teve para se organizar financeiramente antes de começar a colocar dinheiro no day trade, né, toda a parte de simulação e tudo. Queria que você desse uma dica para alguém que está pensando em começar no day trade. O que você falaria para essa pessoa? Alguém que está pensando em começar nessa profissão ou começar buscando renda extra? Buscando renda extra, eu acho que já é a melhor situação de todas para quem está começando. Eu acho muito complicado quando alguém diz assim, né? Acabei de pegar minha rescisão e já quero utilizar esse dinheiro para começar no day trade. Vai ser todo aquele problema que eu te falei da pressão do emocional, de você tem um deadline, aí um dia X para começar a ter retorno, não vai dar muito certo. Agora, como uma renda extra, é o cenário perfeito. Então, a pessoa que é autônoma, que tem já a sua profissão, já tem os boletos pagos, tem a tranquilidade de começar a estudar com calma, porque essas horas de sentar a bunda na cadeira vão ser essenciais. E aí, não pular o simulador,
Por mais que pareça só, mas é joguinho, não é bem assim, tá? Usa ele como se fosse o seu dinheiro de verdade, inclusive operando valores que você operaria com o seu dinheiro. Porque no simulador você pode fazer uma operação lá de 100 mil, 1 milhão de reais. Vai ser interessante você observar, mas não é estratégico, porque depois no seu dia a dia você vai começar com bem menos que isso. E aí, quando começar, sempre travar em um formato, uma metodologia por 3 meses. Porque também uma coisa que o iniciante erra muito é ficar pulando de galho em galho. Então, nossa, eu tava bem, tive 2 dias bons. Hoje deu prejuízo? É porque não funciona esse método, então eu vou pro próximo. Aí ele começa a estudar tudo de novo, vai pro YouTube, etc. Cai em outro curso. E, no fim, todas as metodologias são válidas, né? Não é porque eu não opero tal coisa que não funciona. Mas você tem que achar o que funciona para você e se apegar a isso. E manter isso por pelo menos 3 meses. Vou fazer um ajuste ou outro? Vou. Mas quando eu olhar a foto de 3 meses, qual foi o meu resultado? Aí eu vou ter muitos dados, muitas estatísticas para a gente conseguir tomar essa decisão de qual ajuste que eu vou ter que fazer. 2 dias, uma semana ruim, não é parâmetro de nada. E aí você tem dados, você tem experiência para saber qual das estratégias funciona melhor para você, né? Qual se encaixa melhor no seu perfil. Isso. E inclusive também para aumentar um pouco a mão. Então, assim, saí do simulador, tô operando aqui com 2 contratinhos, que é o mínimo ali para a gente conseguir fazer uma gestão. Porque se você está operando com 2 contratos, você já consegue realizar uma parcial, por exemplo, e continuar com o outro. Quando que eu vou aumentar? Porque, nossa, também pode acontecer o oposto. Fiquei uma semana no positivo, então agora eu já posso operar 50 contratos. Não. Vai fechar 3 meses operando esses 2 contratos, ver o resultado, porque em 3 meses pode acontecer alguma coisa. Pode ter uma declaração do Trump, pode ter algo que você não estava, né, tão antenado, assim, que impactou nos mercados. Então, você consegue também fazer essa análise para você determinar qual que vai ser o seu próximo passo. Sempre é muito assim, apesar de não ser tão ligado à matemática, etc., você consegue, né, fazer essa gestão de uma forma bem simples, não precisa ser formado em estatística, mas você tem que entender que o tempo é o fator que, assim, mais vai escalonar. O tempo é o fator que vai colocar o seu resultado à frente, né? Bom, que ótimo. Que delícia conversar com você. Acho que o papo foi muito, muito bom e eu acho que vai ajudar muita gente que assiste nosso podcast. Eu acho que quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho pode te procurar nas redes sociais, a Mulher Trader. Pode ver sua masterclass, seu curso. Acho que lá você vai dividir um pouco mais de conhecimento financeiro. Mas queria te agradecer por você ter vindo aqui, dedicado esse tempo para contar a sua história, para contar um pouco da sua experiência. Muito obrigada, foi muito legal falar com você. Ai, gente, obrigada a vocês. Eu adoro estar aqui na BT. Você falou da masterclass, eu acabei de lembrar que eu estava grávida quando a gente gravou. Então, sempre que eu assisto, alguém me marca ali. Aliás, me marquem, hein? Assistiu, tira um print, me marca lá nos stories. E eu olho e falo, olha só minha barriga. Muito legal. Então, gosto muito, assim, eu vivo de B3 e fico muito feliz de estar aqui com vocês a cada convite, porque é a forma de estar mais pertinho do que hoje em dia é minha fonte de renda. Legal. E é isso, quem gostou desse papo também pode dar uma olhada na playlist, conferir as outras entrevistas do B3 Convida e indica pra gente também quem é a outra pessoa inspiradora que vocês querem ouvir falando aqui com a gente. Obrigada, até a próxima. Valeu.